as coisas boas que fizeram enquanto estava em vida, mas nunca reconheceram a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Desceram à sepultura sem conhecer a Jesus. Mas naquele dia, a Bíblia diz que o Senhor julgará as suas almas, porque tudo que nós vivemos na face da terra, querido, a Bíblia diz que está registrado no livro das obras de Deus. E quando João era escrevendo a carta do Apocalipse, a Bíblia diz que ele fez questão que quando o Senhor tornava a trazer a vida daqueles que morreram sem Cristo, João ele fez questão de relatar, e abriram-se os livros e foram julgados cada um segundo o que estava escrito sobre aqueles livros. Aleluia! Mas só que logo após a Bíblia também vai dizer: e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, mas aquele que não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. A Bíblia diz, queridos, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 9, o versículo de número 16, se não me falha a memória, a Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. É justamente nesse cenário de Apocalipse, capítulo de número 20 e o versículo de número 11, onde a Bíblia diz que depois que nós descemos à sepultura sem conhecer a Jesus, a Bíblia diz que está reservado para cada um de nós o juízo de Deus, onde vai ser julgado as nossas obras, onde vai ser julgado tudo aquilo que nós vivemos sobre a face da terra. E a Bíblia diz que o julgamento vai começar-se pelos livros, que é toda a história do ser humano, está tudo registrado pela mão de Deus. Aí vai ter gente, vai ter almas naquele dia que o Senhor vai ressuscitar para ser julgado segundo as suas obras. Aí vai ter gente que vai dizer: mas eu fui uma pessoa boa, eu vivi sobre a face da terra, eu não fiz maldade, eu andei certo. Aí o Senhor vai dizer: está bem, meu filho, vamos agora para o outro livro, que ele faz questão. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, não adiantou ter todas as obras boas, não adiantou ser uma pessoa correta, não adiantou viver uma vida bem aqui sobre a face da terra, mas porém morreu, desceu à sepultura, foi sepultado sem dizer assim: eu quero aceitar a Jesus. Naquele dia a Bíblia diz que o Senhor ressuscitará. A Bíblia diz que lá em Daniel capítulo número 12, versículo de número 1, a Bíblia diz: naquele dia, que dia é este? O dia do juízo final de Deus. A Bíblia diz que uns ressuscitarão para a glória e honra eterna. E a Bíblia diz: mas outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Serão julgados segundo as obras que está escrita no livro. Aí Jesus vai dizer: tá bem, meu filho, você foi uma pessoa boa. Agora vamos para este outro livro, que é o livro da vida. Vamos ver se você também está registrado neste livro da vida, que é o livro que dá salvação, que é o livro quando a pessoa diz assim: eu quero aceitar a Jesus Cristo. A Bíblia diz que automaticamente, aleluia, Jesus registra lá no céu dizendo assim: esse agora é meu filho, essa agora é minha filha. Naquele dia ele será salvo pelo Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Aí quando o Senhor abre o livro da vida e não encontra aquela pessoa boa que estava naqueles outros livros,
que tinha obras, que tinha caridade, que tinha amor, que era uma pessoa boa, mas porém desceu à sepultura sem conhecer a Jesus, não vai adiantar de nada ser uma pessoa boa aqui na terra, se não tiver o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, porque é isso que dá salvação, é isso que dá vida eterna, é isso que o Senhor julgará as nossas almas naquele último dia. Se a gente tiver as nossas obras, não vai adiantar de nada, porém tem que ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Vai ter tanta pessoa boa, querido, que partiu deste mundo sem aceitar a Jesus. Naquele dia o Senhor ressuscitará para receber a recompensa das suas obras. E muitos vão se lamentar, muitos vão questionar ao Senhor: mas Senhor, eu fui uma pessoa boa, eu fui uma pessoa dedicada, mas porém partiu desta vida sem aceitar o Criador, sem aceitar a Jesus, sem reconhecer aquele ato. A Bíblia diz que lá em Lucas, capítulo de número 16, o Senhor Jesus, ele conta uma parábola, justamente precedendo este cenário, onde a Bíblia diz que parte um mendigo chamado Lázaro e o rico. A Bíblia diz que Lázaro era um mendigo que comia à mesa daquele homem rico, mas porém o mendigo que servia a Jesus era um pobre que, mesmo faltando tudo, mesmo ele não tendo nada diante da sociedade, mas ele tinha o principal, que era Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que naquele dia morre o mendigo e logo após também morre o rico. E a Bíblia diz que todos dois foram sepultados. A Bíblia diz que Lázaro estava no seio do Pai, no seio de Abraão, sendo consolado pelos anjos. Mas a Bíblia também relata o cenário daquele homem rico, mau, que partiu deste mundo sem conhecer a Jesus. A Bíblia diz que, trazendo ao cenário, aquele homem deixou para se arrepender no momento em que não havia mais a oportunidade de aceitar a Jesus, quando estava sepultado. Porque muitos pensam, depois que é sepultado, depois que morre, depois que desce a sepultura, é que acaba tudo, aí que é engano. A Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. E a Bíblia trazendo a história desses dois homens, a Bíblia diz que o mendigo que servia a Jesus, ele agora estava sendo consolado no seio de Abraão, nos céus. E a Bíblia diz que aquele homem rico também estava lá, agora só que no lugar de tormento, no lugar de dor, no lugar de angústia, no lugar de sofrimento. E a Bíblia diz que ele deixa para se arrepender naquela última oportunidade, ou seja, quando não tinha mais jeito. A Bíblia diz que ele clama a Deus, dizendo assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Pede para que Lázaro pelo menos molhe a ponta do seu dedo e venha refrescar a minha garganta, porque este lugar onde eu estou é lugar de sofrimento, é lugar de tormento, é lugar de dor. Aí Jesus olha para aquele homem e diz assim: olha, tu, quando estava em vida, tivesse todas as tuas regalias, teus benefícios, e Lázaro, porém, só teve seus desprezos, seu rejeito. Porém, Lázaro agora está comigo, está no meu seio, está ao lado de Deus, e você está no lugar do tormento. E ele disse: aqueles que querem vir para cá não podem mais, nem de tal forma aqueles que estão aqui poderão ir para aí. Ele disse: deixa pelo menos que eu vá, torne a vida novamente e vá avisar minhas famílias, meus pais, meus irmãos, porque ainda tem muito sobre a face da terra. Ele disse: olha, quem morreu, acabou-se a oportunidade, não tem mais como ressurgir. Eles, porém, têm a lei, eles têm os profetas, eles ainda estão vivos, eles ainda têm a oportunidade. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, queridos, aproveita a oportunidade que Jesus te dá nesta tarde. Aproveita a oportunidade enquanto você ainda tem vida.
Porque nós não estamos aqui chamando você para estar dentro de uma igreja, para estar servindo a religião, mas sim para servir a Jesus de coração, aceitá-lo a Ele como seu único e suficiente Salvador. Porque depois que nós descemos à sepultura, não temos mais a oportunidade, não temos mais o privilégio de reconhecer a Jesus. A Bíblia diz que muitas vidas, infelizmente, vai deixar para dobrar o joelho naquele último dia, como está escrito lá em Romanos capítulo número 14, versículo de número 11 e o versículo de número 12, que a Bíblia diz: por minha vida, Jesus falando, muito joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Vai ter vidas que nunca aceitou Jesus aqui. Vai ter vidas que nunca dobraram os joelhos para orar a Jesus aqui. Mas naquele dia, diante do julgamento de Deus, vai ser necessário ele se dobrar, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Porém, depois daquele cenário, a Bíblia diz que receberão a sua recompensa por partir deste mundo sem conhecer a Jesus. Então, queridos, é por isso que nesta tarde nós estamos aqui te dizendo que Jesus é salvação, te dizendo que Jesus é vida eterna, te dizendo que Jesus é vida após a morte, porque nós temos a esperança, mesmo sepultado. A Bíblia diz que Paulo já esperava no Senhor, no tempo em que ele pregava em Tessalônica. Ele disse: olha, no abrir e no fechar de olho, ao som da última trombeta de Deus, a Bíblia diz que os mortos que estão em Cristo ressuscitarão primeiro, mas por ele disse, os que estão em Cristo. E ele disse assim, ainda em vida, e nós, os que estivermos vivos, subiremos e nos encontraremos com o Senhor nos ares, porque essa é a promessa de todo aquele que ele comprou com o seu sangue. Jesus Cristo, ele não veio apenas para ficar na história como a morte de cruz, mas a Bíblia diz que aquela morte de cruz, ela faz história até hoje. Ela muda a vida até hoje. Basta ao ser humano ele colocar o seu coração, exercer a fé diante de Jesus e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, porque naquele dia a promessa que Jesus Cristo ele nos fez, ele disse, eu vou para o Pai, mas ele deixou a promessa, ele disse, eu vou, mas voltarei para que onde eu estiver, estejais vós também. A Bíblia diz que ele partiu, mas deixou esta promessa. Não queira, querido ouvinte, que esta promessa ela se cumpra na sua vida, você fora dos caminhos de Jesus. Porque depois que ele raiar nesta nuvem, para vir buscar os seus escolhidos dos quatro ventos da terra, como diz a história, depois daquele dia, quando a trombeta de Deus tocar, aí se finda a oportunidade sobre a face da terra. A Bíblia diz que ainda vai ter oportunidade durante a grande tribulação, mas porém não queira esperar, não queira passar, não queira aproveitar esta oportunidade no período difícil, no período de angústia, como a Bíblia diz, como nunca houve antes sobre a face da terra. Mas a oportunidade é esta: você reconhecer a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma nesta tarde. Eu quero encerrar te convidando nesta tarde, se você tem coragem de chegar até aqui, para nós orarmos pela tua vida, para que você possa dizer assim, eu reconheço a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo de número 10, versículo 31 e o versículo de número 32, aquele que me aceitar diante dos homens, naquele dia eu receberei diante do meu Pai.
Mas só que no versículo após ele diz: mas também todo aquele que me negar diante dos homens, naquele dia eu também o negarei diante do meu Pai. Então a oportunidade nesta tarde é agora. A oportunidade é enquanto você está com vida. Talvez você que nos escuta está sem força, está sem coragem, está tímida, está tímido. Mas se você quiser, você dobra o seu joelho aí onde você estiver. Diga assim: eu quero reconhecer a Jesus. Aí amanhã você vai lá para a Rua do Campo, onde está a congregação ali com o nosso presbítero Silvano, onde eles têm feito uma grande obra ali naquele lugar, na Rua do Campo. Você vai lá e diz assim: naquela tarde de sábado, eu aceitei a Jesus. Eu estava sem coragem de chegar naquele lugar, mas porém eu vim aqui declarar publicamente diante da igreja que naquele dia eu aceitei a Jesus. Onde você está nesta tarde? Jesus, ele te chama. Jesus, ele te convida nesta tarde. Cria coragem, homem. Cria coragem, mulher, de conhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se o povo não quer, porque tem. Que Deus vos conceda outra oportunidade em nome de Jesus.